Agradecemos, né, a todos que têm estado conosco, né, durante todo esse período, né, de estudo da lição. Nós estamos aqui chegando praticamente, né, ao final do ano. De fato, né, o ano já terminou desde setembro. Na verdade, o ano, pela Bíblia, por Deus, começa entre setembro e outubro, né? Mas a gente está seguindo os calendários, né, romanos, greco-romano. E considera-se que o ano está se terminando, né, na civilização ocidental e em alguns outros lugares. E nós vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza nos momentos que se seguem. Nosso Deus e Pai esteja conosco, nos conduza nos momentos que se seguem, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, discernimento e compreensão. Pedimos suas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A lição está começando, né, o novo trimestre, então eu já fiz algumas alterações aí, que vocês podem perceber na cor, né, do layout, né, que possa estar diferenciando um pouco, né, de uma lição de um período para outro. O tema dessa semana é a carta aos Hebreus e a nós. Deus nos dá mensagem, né, revela a mensagem que serve para aquela época e também serve para o presente, né, e também para o futuro. Porque Deus é onisciente, né, onipotente, onipresente. São características que a gente não vê na Bíblia de forma clara, mas nós percebemos pelo poder que ele tem e a atuação que ele faz. E uma das mensagens, né, do livro de Hebreus nos diz assim, Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Então, nós temos uma situação, quando às vezes a gente conhece a Deus, passa algum tempo, né? Antes Jesus não volta, você começa a ter dificuldades, né, na sua igreja, na sua adoração, na sua fé, e começa a talvez até desanimar. E é necessário que você relembre, né, que Deus diz que nós temos que perseverar. Jesus diz que a gente tem que perseverar. Perseverar é o quê? É ser determinado, é seguir um rumo e um propósito definido e não desistir desse rumo, desse propósito. Porque para alcançar a promessa que Deus nos deu, nós temos que ser perseverantes. Atos 2:42 fala um pouco mais sobre a questão de perseverança. Como perseverar? Vamos conseguir alcançar essa promessa. Atos 2:42 dá algumas dicas aqui, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, nós temos que fazer isso. O quê? Continuar lendo a Bíblia, seguindo a doutrina dos apóstolos, né? É a Bíblia, as Escrituras. Na comunhão, ou seja, estar na igreja, na comunidade de fé, unidos para exortar uns aos outros. No partir do pão, ou seja, comendo juntos, né? Pessoas só comem juntos se forem amigos, né? Às vezes comem inimigo, né? Também comem, mas geralmente há traição no meio da história. Mas no partir do pão e nas orações, orar um pelos outros, orar por si mesmo, né? Orar pelo mundo, orar pelas pessoas, pelos políticos, né? Pelos nossos governantes, para que nós tenhamos um mundo de paz e nesse mundo nós possamos pregar o evangelho. Mateus 24:12-13, que como eu falei, Jesus chega e nos diz, ó, que no tempo do fim, no final da história da humanidade, ia acontecer o quê? Isso é interessante, muito importante nós lembrarmos. E por se multiplicar a iniquidade, o que é iniquidade? Pecado. Pecado é o quê? Transgressão da lei de Deus. O que vai acontecer? Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, amor está relacionado com o quê? Com os mandamentos de Deus. Né? Interessante, né? O amor verdadeiro está relacionado com a guarda dos mandamentos de Deus. Quando a gente guarda os mandamentos de Deus, ou busca isso como alvo em sua vida, seu amor vai permanecer. Mas diz aqui, quando você multiplica a iniquidade, o pecado se espalha na humanidade, mais o amor esfria. Mas Jesus diz o quê? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar o quê? Nós já vimos antes, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Jesus diz mais, por que a gente tem que ser perseverante? Porque nós vamos ter perseguições, e nós já estamos passando por isso, né? Mateus 10:22, e odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por que tem a ver o nome de Jesus? Porque o nome de Jesus envolve o quê? Ser filho de Deus,
seja, não é descendente de um macaco, né? Teoria da evolução não bate, né? Se envolve liberdade, Deus nos criou livre, então a gente tem que buscar manter a liberdade nossa e a do próximo, né? Para que o próximo possa escolher sem ser oprimido, né? Então a liberdade está junto de quem está seguindo a Deus, né? E de muitas outras questões, né? Então isso vai trazer ódio, né? Que as pessoas não querem a liberdade, nem querem também, né? Que o evangelho seja pregado, né? E Números 32, 11 e 12 diz assim, que os homens, tem um exemplo aqui, ó, que subiram do Egito. Então Deus fala, a gente tem que ser perseverante, mesmo em meio às crises e problemas. Aqui conta a história, né, do povo que estava no deserto e conta a história, né, de Caleb e Josué, que foram os únicos que entraram em Canaã, dos que saíram, né, do Egito. E diz aqui, ó, que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó. Olha, tem um grupo aqui de 20 anos para cima. Deus trata como responsáveis de 20 anos para cima. Porquanto não perseveraram em seguir-me. Então, a gente pode estar andando na igreja, andando com o povo de Deus, mas não perseverar em seguir a Deus. Diz aqui, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, Josué, o filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Por que eles perseveraram em seguir o Senhor? Eles foram lá, né, como espias, né, voltaram e fizeram um relato verdadeiro. Tinha dificuldades? Tinha, mas qual era a promessa de Deus? Que eles iam entrar em Canaã. Os outros pegaram o relato, né, e deram um relato totalmente distorcido para fazer com que o povo desanimasse e desistisse e voltasse para o Egito. Será se hoje tem coisas parecidas acontecendo? Vários relatos, né, distorcidos da verdade, da realidade, fazendo com que as pessoas tomem decisões precipitadas. Muitos relatos. Às vezes a gente conhece, né, a verdade, mas se nós não decidirmos seguir a verdade, não serve para muita coisa, não. Hebreus 2, de 1 a 4, fala assim, ó, porquanto convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Então nós temos coisas que nós já ouvimos. E temos que ficar o quê? Atento, de forma o quê? Diligente, de novo, é perseverante. Cuidadoso, com atenção. Para que em tempo algum de vós nos desviemos delas. Né? Para que nós não nos desviemos, né, dessas coisas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como nós vimos ali, só entraram 2. Como escaparemos nós se não atentarmos, ó, para uma tão grande salvação? Que tão grande salvação é essa? A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Então, que grande salvação? Jesus Cristo. Você ouve o evangelho verdadeiro, né? Que Jesus é teu Salvador. Então, alguns, né, não dão atenção, não são diligentes, se desvia dessas verdades. E aí o que acontece? Diz aqui, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles. Então Deus, né, em meio à mensagem do Evangelho, Deus está conosco. Através de sinais, milagres e várias maravilhas que ocorreram naquela época, né, e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Uma pergunta. Então nós temos que estar atentos, né, ao que as coisas que estão ocorrendo. Hebreus 12, 24 e 25 diz: Jesus é o mediador de uma nova aliança e é o sangue da aspersão que fala melhor do que de Abel. Então o sangue de Jesus, né, fala para nós melhor do que o sangue de Abel. Apesar que Abel morreu de uma forma inocente. Vede que não rejeiteis ao que fala. Né? Quem é que fala? Por exemplo, eu estou falando aqui, mas não sou eu que estou falando. Quem está falando é Deus que está falando através das Escrituras que nós estamos lendo. O Espírito Santo está falando para ti. Eu estou sendo, né, de fato, aqui sendo usado como instrumento para trazer a mensagem. Mas a mensagem não é minha, mas a mensagem pertence a quem? A Deus. Então não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós se nos desviarmos daquele que é do céu. Quem é que é do céu? Jesus. Ou seja, vieram os profetas no passado e muitas pessoas rejeitaram ele, até mataram alguns, né? E eles foram, Deus julgou eles. Depois vem Jesus, que é dos céus, né?
E a mensagem de Jesus é o quê? É a mensagem final. E cabe a nós tomar uma decisão sobre essa mensagem. E Hebreus 10, 32 e 33 fala da luta que nós estamos envolvidos. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, ou seja, iluminado é quem recebeu o conhecimento de Deus, né? Suportar-se grande combate de aflições. Então, muitos, né, depois que conheceram o Evangelho, passaram por muitas perseguições. Alguns foram mortos, né? Outros tiveram que fugir de onde se encontravam. Né? Em parte, fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações. E em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Então, de forma similar, né? Tem coisas similares acontecendo hoje. É porque nós somos um país que ainda tem um pouco de liberdade, apesar que eu não vou dizer para vocês que nós, antes da pandemia, o nível de liberdade nosso era muito maior que hoje. Hoje, agora, nós vivemos sob ameaça. Ameaças constantes, né? A cada momento. E principalmente vindo, né, de órgãos públicos, de organismos públicos. Né? Mostrando, né, que o poder do Estado pode se tornar excessivo e até perseguidor. Filipenses 1:27 diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então a gente tem que se portar dignamente. Que é dignamente? Falando a verdade. Mesmo sendo pressionado, nós temos que falar a verdade. E nos portar o quê? Forma digna conforme o Evangelho. Para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, a nossa preocupação tem que ter, nós temos que manter a liberdade para que o Evangelho seja pregado a toda criatura. E nós podemos ver como está sendo difícil, né? As coisas. Estão querendo tornar cada vez mais difícil, retirar as liberdades das pessoas, os direitos de escolha, né, das pessoas, direitos de ir e vir. E a coisa não está fácil, não. Nós podemos, de fato, estar no tempo final, no tempo do fim. Pelas coisas como estão andando, pelo ritmo que estão acontecendo, pode ser nós, a última geração. 1 Pedro 4, 14, 16 diz assim: se pelo evangelho, se pelo nome de Cristo sois vituperados. Então, por falar em nome de Jesus, pegar o evangelho de Jesus, que envolve liberdade, né? Igualdade, direito, né, de vir, direito de escolha, direito de escolher de ir para o céu ou não ir para o céu. Nós podemos ser o quê? Vituperados. Bem-aventurados sois, porque sob vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, muitos, né, passaram por muita dificuldade no passado. E alguns de nós vão passar também por dificuldade nesse presente e também no futuro. Quanto a eles, ele sim blasfemado, mas quanto a vós glorificado. Então a gente pode, né, que nenhum de vós padeça como homicida. Esse que é importante. Nós não podemos estar envolvidos, né, e nem ser perseguidos, né, ou ser difamados, né, por estarmos envolvidos com homicídio, né, ou roubo, ladrão, ou furto, né, ou malfeitor, né, alguém, né, planeja fazer o mal para as pessoas. Ou como que se entremete nas coisas alheias. As pessoas que envolvem nas coisas que não é sua. Por isso que Deus, um dos mandamentos de Deus, o 10º é o quê? Não cobiçará as coisas, né, do próximo. Né? Mulher do teu próximo. Nada que seja do teu próximo. E como está difícil hoje. Né? Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte. Então nós podemos até sofrer. Passar perseguições, perder emprego, ter muitas dificuldades por você defender a verdade e o evangelho. Mas nós não devemos nos envergonhar se nós estamos fazendo de acordo com a vontade de Deus. Hebreus 12, 17 e 18 diz: por isso convinha, aqui diz, que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Jesus também, meus irmãos, passou por muita dificuldade, muitos problemas. E lá diz que convinha que Jesus fosse em tudo semelhante a nós, seus irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu,
pode socorrer os que são tentados. Então Jesus foi em tudo tentado, só que tem uma diferença. Ele não pecou e ele não era, né, submetido à tentação similar à nossa. Ele passou por uma tentação muito maior do que a nossa. A tentação de Jesus é similar a de Adão e Eva, que eram seres, né, que não tinham pecado em si. Nós já naturalmente pecamos. A nossa tentação é bem mais simples. Precisa pouca coisa para a gente cair. A gente cai facilmente. Jesus não. Jesus veio substituir Adão naquele momento, né, da crise que Adão passou, e Adão e Eva não conseguiu vencer. Na verdade, Adão. Jesus vem substituir Adão. Hebreus 3, 12, 13 diz: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Porque o mundo, as coisas do mundo, né, até a opressão do mundo, né, a humilhação, né, o vitupério que o mundo traz às pessoas, faz as pessoas desanimar, até se afastar de Deus, até desistir de defender as coisas que Deus quer que nós defendamos. Mas nós temos que ter muito cuidado para não chegar a ponto de ser infiel e ter um coração, ou seja, uma mente, né, que chegue a se apartar de Deus. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. É o que a gente está fazendo aqui, tentando ajudar vocês a se firmar, a ficar firme na verdade. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então nós temos que perseverar, nós temos que lutar contra nós mesmos, contra a nossa própria natureza, mas Deus diz o quê? Que se tivermos unidos a Ele uns aos outros, né, na exortação, na oração, na comunhão do pão, na doutrina, no estudo da doutrina, nós vamos sendo o quê? Fortalecidos. Hebreus 10, 24, 25 diz: Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então a gente tem que exortar as pessoas, ok? Ao amor e às boas obras. Por isso que eu falo para vocês aqui de liberdade, de igualdade, de direito de ir e vir, né? Porque sem esses direitos, a gente chama direitos naturais, direito de escolha, né? O que fazer com o próprio corpo, né? As pessoas agora querem decidir até o que você vai fazer com o seu próprio corpo. Isso aí não é divino. Isso não é do céu, pode ter certeza. Não é do céu. Onde a gente vê que isso aconteceu foi em regimes totalitários, né? Como no nazismo, no comunismo, né? Em vários lugares socialistas, onde eles implantaram o socialismo, né? No Camboja Vermelho, né? Na China e em Coreia do Norte, as pessoas, né, são tratadas como objetos. Não tem questão de escolha nem de livre consciência, não. Lá não existe isso. Agora mesmo eu soube que as pessoas que não vacinaram na China, né, foram colocadas presas, né, para andar na rua. Diz que era a caminhada da humilhação, para serem humilhadas. Porque não vacinaram, né? Interessante. Como se essas vacinas tivessem resolvido o problema, né? Muito interessante. Mas a questão em si não é a vacina. É retirar as liberdades. É retirar seu poder de escolha. Tirar seu poder de escolha. Então nós não devemos nos considerar uns aos outros e nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns. Então a tendência às vezes é a pessoa se afastar, né? Devido às provas, né, e às pressões que existem. Antes nós devemos admoestar-nos uns aos outros, tanto mais quanto vede que se vai se aproximando aquele dia. Então é por isso que eu estou aqui, né? Cada semana vendo se eu consigo ajudar alguns, né? Pode ser até você que está aí ouvindo agora, a relembrar as verdades que Deus quer que nós relembremos, para nós ficarmos firmes e perseverantes até o fim. Hebreus 12, 12 a 13 diz assim: Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então a gente tem que nos levantar. A gente pode estar cansado, com as mãos cansadas, com os joelhos, né, já também cansados. E devemos fazer o quê? Fazer veredas direitas ou retas para nossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então quem é que está manquejando? O que manquejando aqui, a Bíblia fala em relação ao que é o pecado, as dificuldades da vida que você passa para seguir a Deus, para se manter firme, as pressões que você está sofrendo.
Então tem que ajudar as pessoas que estão sofrendo, né, por causa do evangelho, a se firmar em Deus para poder resistir. E aqui conta a história de Elias, um exemplo de Elias que diz que Elias passou por uma grande prova, né? Ele, o único um dos profetas de Deus, né, participou de uma prova lá que colocou, né, os animais num altar de sacrifício, e tinha mais ou menos 700 profetas de Baal, né, e Astarote, e eles fizeram esses dois sacrifícios, e Elias também fez o sacrifício, né, dizendo que o sacrifício que o fogo consumisse o sacrifício seria de Deus, e aconteceu. E aí Elias, né, se juntou com a multidão matou os profetas, esses profetas, que eram falsos profetas. E aí o que acontece? Acabe, né, tinha ajudado a estabelecer, né, imagine, um rei de Israel. Alguém dentro da congregação de Israel, estabelecendo o quê? O mal, estabelecendo o quê? O pecado e a transgressão. E tinha uma mulher que era o quê? A própria transgressão em si, essa tal de Jezabel aqui. Ela, né, era uma mulher má, controlava Acabe, né? Acabe era um homem controlado por ela. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. O que aconteceu? Jezabel reconheceu Deus? Não. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, e disse: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Ele prometeu que ia matar Elias. E Elias, nesse momento, ele ficou fraco. Porque se ele lembrasse do que Deus tinha feito por ele, né, Deus tinha, né, protegido ele. Mas às vezes a gente chega um momento da vida que a gente fica mais frágil. E 1 Reis 19, 3, 4 conta o relato. O que vendo ele, o que tinha ocorrido, a mensagem que tinha recebido, se levantou para escapar com vida e se foi. Então tentou fugir. E chegando a Beceba, que é de Judá, deixou ali seu servo. Ele, porém, foi para o deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se depois debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Se ele estava procurando a morte, né, podia ficar, né, onde tinha ficado, né? Jezabel já tinha prometido matar ele, mas aqui ele está clamando a Deus. Tinha o quê? Não aguentava mais, estava muito cansado, muito desanimado, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E a gente entende, né, as dificuldades. Deus entende as nossas dificuldades. E entende também que você pode estar numa situação dessa como Elias, né? Ter feito algumas coisas, né, ter sido vitorioso, mas de repente aquilo que você pensava, né, mudou de rumo e tudo deu errado, né, as coisas estão só piorando, né? E eu não vou dizer para você, né, que eu estou alegre, né, com a situação da nossa nação, do nosso país, do mundo, né, em relação às liberdades. De fato, eu não posso dizer não. Nós estamos numa situação bem perigosa mesmo, de ser perseguidos, né, por sendo inocentes. 1 Reis 19, 5, 7 diz: o que aconteceu com Elias? E deitou-se Elias, dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Então como é que Deus faz para nos restaurar as forças? Primeiro as forças físicas, né? Levanta e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sob as brasas e uma botija de água. Eu me lembrei aqui que Deus prometeu para nós também, no tempo do fim, que as coisas estiverem em crise, que você estiver, né, sendo forçado, né, a não comprar ou nem vender, se você não aceitar a marca, né, ou o sinal, né, na testa ou na mão direita, né, ou receber o nome da besta, e isso parece que está próximo, né, está sendo encaminhado para essa direção. Muitas coisas estão ocorrendo, né, para justamente fazer leis para obrigar você, né, da vez você nem entrar no supermercado, daqui a pouco você não vai poder entrar mais. Nós já estamos sendo treinados. Hoje o argumento é a vacina. No futuro vai ser outra coisa, mas o efeito será o mesmo. Controlar você, impedir você de ter até o direito básico, natural, né, que é de trabalhar e se manter e se alimentar. E aqui diz, né, mas que Deus nos promete o quê? Pão e água. Assim como Elias recebeu aqui. Louvado seja nosso Deus.
comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Deus, meus irmãos, no momento certo, apropriado, ele vai agir. Vai agir, porque Deus não mente. Deus acompanha todas as coisas que estão ocorrendo. E diz aqui, o anjo do Senhor se tornou segunda vez e tocou Elias e disse, levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. O que aconteceu com Elias? Elias, né, levantou-se, né, pois comeu e bebeu, está lá em 1 Reis 19, 8 e 9, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, imagine, ele caminhou 40 dias e 40 noites até orar. Uma comida, imagina, Deus é Deus, meus irmãos. Nós temos que comer todo dia, né? Mas no dia da crise, no dia da perseguição, no dia que nós seremos perseguidos, e parece que não está longe, Deus vai nos dar um alimento que, se for necessário, a gente passa 40 dias e 40 noites caminhando e não vai ter fome. Elias foi para onde? Para Horebe, para o monte de Deus, e entrou ali numa caverna e passou ali a noite. E novamente Deus estava acompanhando Elias. E eis que a palavra do Senhor, né, Yahvé, veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? Então Deus já sabia o que Elias ia fazer lá, sabia. Mas Deus chama com essa pergunta o quê? Para que Elias se conscientize, né? Para ele entender o que ele foi fazer lá. Ele estava fugindo de Jezabel, por quê? Ou ele já tinha conversado com Deus sobre esse assunto? Não. Deus pergunta, o que você faz aqui, Elias? E Elias responde, ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Então, a aliança de Deus nós já sabemos. Qual é a aliança de Deus conosco? Está lá em Êxodo 20, capítulo, né? 20, que fala sobre os mandamentos de Deus. Esse é o sinal da aliança. E o sinal da aliança é o quê? Um deles, o sinal da aliança é o sábado. E aí alguns deixaram a aliança, derrubaram os teus altares, porque instituíram o quê? Uma adoração a Baal e Astarote. Mataram os teus profetas à espada, né? Isaías foi morto por um sobrinho, que era um rei. Foi cerrado a meio, Isaías, infelizmente. E aqui Elias também estava com medo, né? E diz, eu fiquei e busco a minha vida para me tirar. Deus já sabia tudo isso, sabia. Deus sabe tudo. Então Deus sabe de tudo que nós estamos passando, né? Se você está sendo ameaçado hoje, né? Seu emprego, porque você escolheu, né, de alguma razão, por alguma questão, né, não vacinar. Ou se você mesmo vacinado a primeira dose não quer mais vacinar a segunda dose, né? E você está passando alguma pressão a nível de passar, até perder seu emprego, né? Ou ser rejeitado, né, dentro dos familiares. Deus está acompanhando tudo, tá? Deus está acompanhando tudo. A gente pode estar triste? Pode. Pode estar desanimado? Pode. 1 Reis 19, 15, 18 diz, e o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho, Elias, para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. O que Deus fez? Deus viu que Elias não tinha mais condição de estar no cargo. Não dava mais. E Deus foi lá, faz um último trabalho, Elias. Então, Deus nos dá comida, Deus conversa conosco e Deus depois nos dá um trabalho, uma missão para resolver o problema da nossa desânimo, da nossa depressão, do nosso cansaço, né? Então Deus disse o quê? Vai lá e unge Azael sobre rei da Síria. Também a Jeú, filho de Nício, ungirá rei de Israel. E também vai e unge a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirá como profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Aí Deus responde para Elias, Elias, depois que você fizer essa missão, entenda uma coisa. Também deixei ficar em Israel 7.000. Você não estava sozinho. Às vezes Deus não vem, a gente pensa que está sozinho. Você não está sozinho, não. Mais ou menos 20% das pessoas, né, não vacinaram. Ainda tem mais, né? Pode ter muito mais. E eu não vou dizer agora que os vacinados fizeram algo errado ou não. Só que eu digo, né, que eles tiveram poder de escolha. Ou se eles já sentiram já ameaçado, então já não foi bom para eles, esses que vacinaram, por se sentir ameaçado. O mais importante é que deixa as pessoas fazer a sua escolha. Ah não, mas tem o bem coletivo. O que é o bem coletivo? Na Alemanha o bem coletivo era matar os judeus. Era colocar eles em campos de concentração,
colocar eles num gueto, né? Separar os pais dos filhos, né? Botar os homens separados das mulheres, né? Botar em comboios, né? Separados, e matar as mulheres num lugar, matar os homens em outro lugar, matar as crianças em outro lugar. Esse era o bem coletivo. Nós devemos ter muito cuidado com essa história de bem coletivo. Bem coletivo, às vezes, é um argumento para tirar o seu direito natural, o seu direito individual, até a vida, até direito de escolher, até direito de comer. Isso, o passado já mostra isso. No Camboja Vermelho, né, que matou cerca de um terço da população, um socialista, né, que implantou lá o regime comunista. E então nós podemos ver, né, que tenha muito cuidado com essa história de bem coletivo. Esse pode ser o argumento que vai ser usado para retirar todos os seus direitos. E quem é que decide o bem coletivo? É quem tem o poder, né, de não ser pressionado. Ele não é perseguido, né? Quem toma essa decisão não é perseguido. Já notou isso? Ele não faz parte, né, do que é perseguido. Então Deus disse que deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, de toda a boca que não beijou. Então, lá naquela época, com Acabe e Jezabel, quem não participasse da oração podia ser morto. Mas mesmo assim, 7.000 permaneceram firmes, não se dobraram a Baal e não beijou Baal. Aí quem é Baal? A gente tem que entender quem é Baal, não é porque a gente fica pensando que estou falando de Baal, não tem nada a ver com hoje, não. Tem não? Será que não tem? E você for na Wikipédia, né? Eu pego a Wikipédia, né? Que a maioria consegue ir na Wikipédia. Baal ou Baal em hebraico é um teonônimo ou um título honorífico que significa Senhor. E aí eu digo para vocês, por que as Bíblias, muitas versões, em vez de colocar o nome de Deus verdadeiro, que é Yahvé, coloca Senhor? Senhor significa Baal. Né? Estranho. São coisas estranhas que têm ocorrido. Né? Então, esse Baal, com artigo definido, era o nome do principal deus masculino dos fenícios, dos cartaginenses, além de uma deidade maior entre os povos da Palestina. Ou seja, esse Baal era conhecido em vários povos com línguas diferentes. Vamos já ver quem é esse Baal aqui. Aparece na Bíblia no plural como Baalim, né? Porque tinha Baal e tinha outros que também faziam parte do panteão, né? Dos falsos deuses. Pelo seu uso comum, Baal é referência de vários deuses do Levante, como por exemplo Moloque. Moloque é o que? Significa queimado no fogo, aquele que passa pelo fogo. O Moloque era um híbrido, né, de um boi com um ser humano, e as pessoas vinham entregar suas crianças para serem mortas. Ó. E hoje nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos fazendo com nossos filhos. Né? Nós estamos entregando para Deus ou estamos entregando para os outros decidirem o que fazer com nossos filhos? Os eruditos anteriormente associavam o teonônimo com os cultos ao sol. Isso mesmo. Baal também é o deus sol. É também o deus Moloque. E uma variedade de divindades patronais não relacionadas. E é isso mesmo. Deus da tempestade. Quem é o Deus da tempestade no povo greco-romano? Zeus. Deus do raio, né? Zeus também é outro nome de Baal. Zeus. Significa Senhor. Também tinha o deusa da fertilidade, que nós vamos já descobrir daqui a pouco. Né? Outro livro aqui, né? Diz, o culto a Baal se tornou muito comum no Antigo Oriente Próximo. Por isso, Baal é mencionado em fontes fenícias, babilônicas, aramaicas e até egípcias. Por quê? Porque no Egito, Deus Sol é Ra. O Osíris é Baal também. Em algumas fontes ugaríticas, Baal é citado como filho do deus El. Aí nós vamos ver, né, que os manuscritos, né, daqueles povos, né, tinha esse El. Em outra ocorrência, Baal aparece como filho de Dagon. Dagon, o deus peixe, que é cultuado pelos deuses dos filisteus. E esse deus peixe ainda é conhecido. Né? Então, quem é Baal? Quem é a esposa de Baal? Né? Chamada Baalt. Aqui nós vemos Madonna, né? E aqui nós podemos ver uma representação, vamos voltar aqui, de Horus. Horus aqui, ocorreu no Super Bowl 2012, né? A gente pensa que as festas, né? Os músicos não tem nada a ver com religião, é só música, né? É mesmo? É porque você não sabe muito sobre a história das coisas. Olha aqui. Esse jovem está representando Horus.
Madonna estava representando aqui a deusa Ísis lá do Egito. E Osíris, né? Esse jovem aqui, ó. Osíris. E aqui podemos ver, ó, os símbolos, né? Deles, esses deuses, né? E tá lá fazendo parte da maçonaria aqui, ó. Maçonaria, símbolo maçônico. E aqui, ó, quem é? Eu tenho o livro, essas duas Babilônias, né? De Alexandre Hislop diz: Belos, o deus Bel ou Belos, o grego, representa o maior título do deus babilônico. Foi sem dúvida, não, Baal, o Senhor. Então, o deus Belo é Baal também. Mas por que esse Baal está em todo canto? É porque quem é Baal? Nimrod. Nimrod instituiu a adoração, né, a si mesmo como Deus Sol e a mulher dele como a deusa Lua. Quando Deus confunde as línguas, continua a adoração, o Deus Sol e a deusa Lua. E é por isso que aqui, ó, Baal, o Senhor, Beltis, portanto, como título da divindade feminina chamada Beltis, foi equivalente a Baalt, que em inglês significa, ó, My Lady. Baalt em inglês significa My Lady. Em latim, Mea Domina. E aí Madonna botou esse nome justamente, Madonna, Mea Donna. É o nome artístico da Madonna. E ela sabe o que ela está fazendo. Em italiano corrompido, né, conhecido como Madonna. Olha a Madonna. Por que Madonna escolheu esse nome, Madonna? Porque vem da divindade feminina. Baalt, né, ou a deusa mão. Em conexão com isso, pode-se observar que o nome de Juno, ó, Juno, que é de onde surge o mês de junho, o clássico rainha do céu. Juno significa rainha do céu, que em grego era conhecido como a deusa Hera, que significa também a dama. E que o título peculiar de Cibele ou Réa em Roma foi Domina ou a Senhora. Né? Então, Baal, o Senhor, Baalt, a Senhora. Além disso, há fortes razões para que Atena, ou nome conhecido de Minerva em Atenas, tinha o mesmo sentido. Então, estão vendo? Que os mesmos deuses que eram adorados em vários povos, um era o deus pai, né? Outro a deusa mãe. Um era Baal e outro o quê? O Senhor e outro a Senhora. Vamos continuar? Aqui nós temos a Katy Perry, cantora, né? Representando aqui, ó, Isis, ó, o símbolo dela diz. Isis, ó, Isis aqui. Né? E Isis era conhecida, né, como a deusa mãe em outros povos como Semiramis, que era a esposa de quem? De Nimrod. Ou Asherah, ou Astarote, que é aquela justamente que Elias, né, lutou contra esse povo, né? Adoração a Baal ou Astarote, ou Asherah. Artemisia ou Diana. Então, como Baal ou Belos era o nome da divindade masculina de Grande Babilônia, a divindade feminina chamada de Beltis, como a gente falou. Este nome foi encontrado em Nínive, aplicado à mãe dos deuses. Ó. E em um discurso atribuído a Nabucodonosor, preservados em Eusébio, né? Ambos títulos, Belos e Beltis, são unidos com os títulos do deus babilônico e da grande deusa. E esse título deram até para Maria, mãe de Jesus. Né? A rainha do céu. Por que será? Né? Porque está ligada à adoração ao Deus Sol. O dia do domingo está ligado à adoração ao Deus Sol. Então nós estamos nos últimos dias. Então em Hebreus 3, 12 a 14 fala o seguinte, meus irmãos. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar de Deus vivo. Antes exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de nós nos sejamos enganados pelo pecado. No livro Evangelismo, página 706, dá uma profecia que diz assim, ó, entre os habitantes do mundo espalhados por toda a terra, há os que não têm dobrado os joelhos a Baal. Eu posso dizer que eu sou um deles. Eu não vou adorar o Deus Sol. E por isso que eu estou falando para vocês, quem é o Deus Sol? Quem é o Deus Sol é... Hoje quem está representando o Deus Sol é o Papa, é o Vaticano. Está de forma organizada instituída a adoração ao dia do domingo. É ele que representa a Baal. Mas aqui diz que muitos não vão dobrar os joelhos a Baal. Como as estrelas do céu que aparecem à noite, esses fiéis brilharão quando as trevas cobrirem a terra e densa escuridão os povos. Já está cobrindo. As liberdades estão sendo retiradas, sabe para quê? Para que o Vaticano
volte ao poder, para que um dia a ONU seja governada por um Papa. Olha o que eu estou te dizendo. Pode ocorrer em pouco tempo isso. Com esse grande reset, essas grandes reset é justamente para o quê? Para que um Papa alcance o poder mundial. Mas Deus diz aqui que ele vai ter, assim como na época de Elias, 7.000 vão ter os fiéis que não vão dobrar os joelhos abaixo. Que você possa ser desse povo. Eu estou orando a Deus para ser parte desse povo. Aqui diz, ó, da tua descendência não darás nenhum para fazer pelo fogo para passar a Moloque. Não profanarás o nome do teu Deus. Nós não devemos pegar nossos filhos, né, e deixar em sacrifício, nem para o Estado. O Estado não pode ter poder de decisão sobre os nossos filhos. Aqui nessa época existia isso. Eles usavam o quê? Até ponto de sacrificar os filhos dos outros. Deus diz que nós não devemos permitir isso. Eu sou o Senhor. Como homem, não te deitarás como se fosse mulher. E alguns dizem que não existe a palavra homossexualismo, né, na Bíblia. Não, não tem mesmo, não. Mas precisa. Homem deitar com homem como se fosse mulher, o que é? Nós já sabemos o que é. Isso para Deus diz o que? Abominação é. O que é abominação? É algo que Deus considera como iniquidade. Abominável. Nem te deitarás com o animal. Da mesma forma, ninguém pode ter relações com animais, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante o animal para se juntar com ele. Confusão é. Isso faz parte de quê? De ser infiel e se apartar de Deus, se você está praticando esse tipo de coisa. E aqui diz, o Senhor tem servos fiéis que hão de se revelar no tempo da sacudidura e da prova. Esse tempo já está acontecendo. Nós estamos em sacudidura e prova. Há elementos preciosos hoje ocultos que não prostraram o joelho a Baal. Não tiveram a luz que tem estado a brilhar sobre vós em chama concentrada. Eu tenho mais luz que vocês, por isso Deus está me usando para orientar vocês sobre o que está ocorrendo. Mas pode, sob um rude e não convidativo exterior, revelar-se um puro brilho e um genuíno caráter cristão. No dia da prova, sabe quem são os verdadeiros cristãos, meus irmãos? Não vai ser placa de igreja, não. Vai ser aqueles que defendem a liberdade, sua e a do próximo. Vai ser aqueles que defendem o direito de vir, o direito das pessoas, né, ter o sustento próprio. Porque isso foi Deus que deu. Esses são os verdadeiros cristãos. Durante o dia nós olhamos para os céus, mas não vemos estrelas. Ali se acham fixas no firmamento, mas os olhos não as distinguem. A gente não sabe quem são essas pessoas. Uma coisa eu sei, muitos são que a gente nem pensava que está defendendo a liberdade hoje. Muitas pessoas que a gente não imaginava. À noite lhes contemplamos o genuíno brilho. Mas quando vier a crise final, e já começou em alguns países, como a Austrália, aí nós vamos descobrir quem é quem. Levante-se a oposição, de novo exerça o domínio e o fanatismo. E já começou a existir o domínio e o fanatismo. E a intolerância já começou. Acenda-se a perseguição, também já começou. E os insinceros e hipócritas vacilarão, renunciando à fé. Eu espero que a gente não seja parte desse grupo. Mas o verdadeiro crente vai permanecer firme como a rocha, tornando-se mais forte a sua fé. Sua esperança mais viva do que nos dias da prosperidade. Eu oro para ser um desses aqui. E eu faço a pergunta, você também quer fazer parte desse grupo aqui? Que vai estar firme até o fim? Então comece a tomar decisões, né, hoje, pequenas decisões. Comece a defender a liberdade sua e a do próximo. Porque senão, uma hora, a coisa vai complicar para todos nós. Que Deus te abençoe, Deus me abençoe e abençoe seus familiares. Deus te dê um bom fim de semana e já deseja de você um feliz sábado. Que começa ao pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para todos nós e para você também. Amém.